Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero ler com você Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler o versículo primeiro, depois eu vou ir para o 16. Então o versículo de número 1 diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Aqui a gente vai ver a parte do Espírito de Deus e a natureza humana. A natureza humana nos tornava escravos da carne, aqueles escravos que só andavam e passavam pela porta larga, aqueles que viviam no mundo e faziam certas coisas que eu vou ler aqui. No versículo 16, Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. A natureza humana é a carne. Dependendo da sua tradução, vai dizer ali, né? As obras da carne, as obras do Espírito, tá? Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que eles querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, deixa eu só ler aqui, que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz, ou, né, dependendo da sua tradução diz, mas o fruto do Espírito. Daí vai ser isso que eu vou falar agora. Mas o Espírito de Deus produz, que é o fruto, não são os frutos, é o fruto. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existem leis. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então, né, dependendo da sua tradução, também o fruto do Espírito pode estar escrito assim: amor, paz, bondade, mansidão, tá? Domínio próprio, paciência, alegria, amabilidade e fidelidade. Então, o que eu quero passar para vocês aqui? O que eu escutei ontem, né? A nossa pregação ontem lá no culto foi uma bênção de Deus. E não é como a gente tinha o conhecimento, né? Os frutos do Espírito, não. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele produz tudo isso na gente. Então, quando nós estamos ligados com Cristo, realmente o aceitamos, fizemos dele Senhor e Salvador das nossas vidas, nós vamos viver, gente, de acordo com a palavra. Quem conduz a nossa vida? Quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado? O Espírito Santo. Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Satanás. Então, quando nós temos a natureza de Cristo, esse fruto
é gerado em nós. E nós devemos buscar por ele, querer ele, de pedir: Deus, eu quero esse fruto por completo na minha vida. A palavra diz: irai-vos e não pequeis. Se irar, gente, não é pecado. Às vezes a gente se irrita, se ira, né? A gente fica revoltado assim com algumas coisas que a gente ouve, que a gente vê, mas não podemos fazer com que isso nos leve a pecar. Eu não posso, através de estar irada com alguma situação, eu não posso descontar em alguém, amaldiçoar alguém. Então, diga: Senhor, eu quero a paciência, o domínio próprio. Isso é algo que tem que ser exercitado muito dentro de um casamento. Por quê, gente? Porque nós não podemos falar tudo que vem à nossa boca. Nós precisamos ter o domínio próprio, ter mansidão, saber o nosso momento de falar, saber quando nós podemos nos posicionar e dizer: olha, quero conversar com você agora. Não na hora que os dois estiverem de cabeça quente, estão com algum problema e outra, gente. Quando esse fruto, ele é completo na nossa vida, nós vivemos o excepcional de Deus. Nós temos esta paz que excede todo o entendimento, que você pode receber uma má notícia e você continua em paz. E começa a declarar a palavra: alegria do Senhor é a minha força. Você viu que o fruto do Espírito também produz alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, paz, amor, gente. O primeiro ali é o amor. O amor lança fora todo medo. Através do amor, nós conseguimos liberar perdão. Através do amor, Deus ele vai fazendo uma obra completa na nossa vida. Ele alcança a nossa família. Nós conseguimos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e ver que a nossa luta não é contra elas. Nós conseguimos compreender que são investidas do diabo, que Satanás vai usar as pessoas que estão perto de nós para tentar nos desviar da presença de Deus, para fazer com que você não desenvolva esse fruto por completo na tua vida. E você viu quais são os frutinhos da carne, gente? Dissensões, brigas, feitiçarias, inimizades, idolatria e por aí vai, gente. Só que, né, o pastor falou algo ali que me chamou muito a atenção na noite passada. Ele disse que manipulação, gente, é igual o pecado da feitiçaria. Sabe aquela pessoa que é manipuladora? Ela gosta de manipular os outros para que os outros façam as coisas que ela quer. Não deixa de ser um feitiço. A pessoa que tem esse donzinho satânico de manipular os outros, gente, misericórdia, é um manipulador. Por isso que nós precisamos, gente, cuidar. Muitas coisas, enquanto nós estávamos no mundo, nós deixamos que muitas coisas brotassem em nós, né? A nossa natureza humana brotou muitas coisas em muitas pessoas e que hoje elas precisam de ajuda, em primeiro lugar de Deus, do Espírito Santo, para que venha guiar a vida dela, para que Jesus, que morreu na cruz e levou os nossos pecados, ela precisa se arrepender dos seus pecados, porque Jesus levou. Quando a gente aceita Jesus e faz dele Senhor da nossa vida, nós somos libertos do pecado, mas eu preciso me arrepender e abandonar. Eu preciso, porque para mim não ser mais escrava dele, eu preciso abandonar. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas as coisas só se tornam novas realmente na nossa vida quando nós conseguimos deixar tudo isso lá para trás. As bebedeiras, né? Dependendo da tradução diz ali, né, as chocarrices, ou seja, piadas sujas,
E por aí vai, gente. As obras da carne são terríveis. E quem pratica essas coisas ali está bem claro, não receberão o reino de Deus. Só vai receber o reino de Deus quem verdadeiramente, gente, andar na palavra, como o devocional de ontem que eu falei. Aquela pessoa que vai seguir realmente o que está escrito aqui, que vai procurar ser santo, porque eu sou santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Aquele que vai meditar nesse livro, que vai viver o que está escrito aqui, que vai praticar as obras, gente, do Espírito Santo. Estas obras devem ser manifestas na nossa vida, esse fruto deve ser completo, para que eu possa viver, gente, uma vida excepcional. E é onde eu ando em alegria em meio da dificuldade, em meio do problema, da má notícia. Exerça os frutos, gente, para que eles se desenvolvam na sua vida. A palavra diz que nós devemos ter paz com todos. Tem gente que vive em guerra com todo mundo. Tem pessoa que se implica com todo mundo. Tem gente que tem um espírito de desconfiança terrível. Que se você olhar para o lado e alguém te chama, você conversa com uma pessoa, ela já acha que você está falando dela. E isso é uma ação maligna, da qual, quando nós temos conhecimento da verdade, nós somos libertos. Eu tinha um hábito, né, antes de eu conhecer Jesus, que eu quitava um carnê, eu tinha que entrar na loja. Se eu ia lá, eu não conseguia sair com um par de calçado, eu tinha que levar 2, 3. Eu coloquei, gente, calçado no lixo, sem nem sequer ter usado. Porque eu comprava para aproveitar o preço. Quando eu precisar eu tenho. Daí quando eu precisar chegava, o sapato estava lá, detonado, guardadinho, bonitinho. Então eu pedi para Deus, o dia que eu realmente ali que eu aceitei Jesus, que eu entendi, eu disse: Senhor, eu não quero mais esse espírito de consumismo na minha vida, me liberta disso em nome de Jesus. Eu quero poder entrar numa loja, olhar as coisas, achar bonito e não levar. Não ter aquela impulsividade, eu preciso levar isso para casa e é hoje. Não. Eu sabia, né, pagar, mas eu pagava aquele carnezinho, saía da loja, sabe como é que é vendedor, né? Eu também já fui. Oferece, não tá precisando de nada. Chegou esse aqui, é lançamento, né? Lá, e a Eliane com 2, 3 parzinhos pra casa. E pra quê, gente? A gente não é centopeia, né? Então hoje nós aprendemos a ter aquilo que nós precisamos, principalmente criança. Os calçados, né? O pezinho é uma benção. A gente perde rápido, roupa também. Então tem coisas que nós precisamos ter sabedoria. Eu não preciso ter 10 pares de calçado pro meu filho. Eu tendo 2 tênis, né, para mim revezar. Aqui no sul, como é muito frio, tem uma botinha ali com pelinho. Quando tá muito frio, coloca um calçado mais quentinho, né? Ou uma meia bem quentinha. Nós devemos ter sabedoria. Porque no outro inverno eu vou ter que comprar tudo de novo. Agora vem o verão, eu vou ter que comprar chinelinho, sandália. Eu compro uma sandália para o meu filho para passar o verão. E 2 chinelinhos. Depois eu passo adiante para outra criança, vou lá e compro novamente no outro ano. Porque ele tem que ter os 2 para ele poder trocar. Eu lavo um, ele toma banho, eu já coloco limpo, né? Ele vai para a escola, ele vem, enfim. Andar dentro de casa. Então nós precisamos ter sabedoria e pedir para Deus para nos libertar dessas coisas. Se você ainda tem algo na tua vida que era dessa velha natureza, ore e diga: Pai, me liberta disso, socorro, não quero mais isso em mim não, Jesus. Eu sei entrar na loja, pagar, olhar, vou lá, olho o que está na promoção e saio sem nada. Acho bonito, mas não é aquela coisa. Quando é algo que eu preciso, eu digo: Senhor, eu preciso comprar tal coisa, me direciona onde eu devo ir. É isso que eu faço.
Mas eu aprendi, gente, e eu fui liberta disso. Mas eu reconheci isso em mim. E eu disse, Senhor, eu não quero mais esse espírito de consumismo. Sabe aquela palavra que diz que a gente coloca o nosso dinheiro num saquitel furado? Exatamente, gente. A gente pode ser dizimista, ofertante, mas se a gente não tiver sabedoria para administrar o que fica na nossa mão, por mais que tenha a bênção de Deus, porque eu devolvi o que é dele, mas se eu não souber administrar o que fica na minha mão, é a mesma coisa que eu estou enfiando num saquetel furado. E esse espírito de consumismo faz com que as pessoas façam isso. Comprem roupas em excesso, sapatos em excesso. E muitas das vezes, sabe o que é isso, gente? É aquele vazio. Antes de eu conhecer Jesus, eu tinha esse vazio. De repente você também tem, ou você tinha. E a gente ia preenchendo com isso. Comprando uma bolsa, comprando 2, 3 pares de sapato. E assim a gente ia. Por isso que isso se desencadeou na nossa vida. Mas depois que a gente conhece a palavra, e a gente vai ouvindo, a palavra diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. E nós vamos, o Espírito Santo vai nos mostrando aquilo que nós precisamos reconhecer que temos e dizer, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Se antes eu mirava, eu não quero mais mirar, Senhor. Eu quero a mansidão, domínio próprio. Mas não pense você que isso vem assim, ó. Não. Você vai se deparar com situações para que você pratique ali o domínio próprio, nem que tenha que morder a língua, passa uma bonder na boca, gruda ali, fica quieto. Tô brincando, gente, não vai passar bonder. Mas respira fundo, sai de perto. É assim, gente, que nós vamos sendo moldados, transformados. Não é da noite pro dia que a gente fica pacificador, tem mansidão, domínio próprio. Eu sei, eu já passei por todos esses processos e eu ainda passo, gente. A gente não é perfeito. E de vez em quando ainda eu olho, né, e digo, nossa, ainda tenho isso aqui para mudar, Jesus me ajuda. Porque nós somos falhos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então leia todo o capítulo ali de Gálatas 5 para você ver tudo o que Deus fala ali, gente, o que o Espírito Santo revela. Coisas que de repente você ainda tem na tua vida e você não percebe, ou você nem sabe, né, que ainda é algo da carne. A carne e o espírito brigam. Por quê? A carne não quer que você ore, que você jejue, que você vá na igreja, que você leia a Bíblia. A carne não quer, gente. A carne quer que você fique ali olhando Netflix, assistindo um filmezinho. Não é nada, não é errado, não é. Mas idolatria, gente, é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Quando Deus fica em segundo, terceiro plano. Tem pessoas que a idolatria na vida dela é os filhos, às vezes é o marido, é a esposa, e por aí vai. Sendo que a hierarquia, Deus, né? Deus, eu e o meu esposo, meu filho, e depois vai vindo trabalho, e aí vai vindo, né? Não é, gente, a nossa prioridade é Deus. Jesus disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Busque o reino, busque pelo fruto, queira ele na tua vida. Você vai ver como é bom, gente, ser manso, ser tranquilo, ter mansidão, ter paz, domínio próprio. Quando recebe uma má notícia, você sabe como agir, você sabe como proceder. Você já pensou esses profissionais em gerenciamentos de crise? Se ele não tiver domínio da situação, o controle, gente, morre todo mundo. Se aquela pessoa disser vai por aqui e era para ter ido por ali,
vai morrer todo mundo por uma decisão errada. Se ele agir de cabeça quente, se ele agir no impulso, vai dar tragédia. Então, por isso que nós precisamos ter o domínio próprio, raciocinar, refletir, pensar, dizer: Jesus, o que eu faço agora? Me dá uma direção. E Deus vai te mostrar: vai por aqui, meu filho, vai por aqui, minha filha. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, né, diz a palavra, então, ó, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida, gente. E a palavra diz que Deus soprou em nós o Espírito, o fôlego de vida. Deus nos deu a vida. Então que o Espírito controle a nossa vida, controle a nossa mente, controle o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Que você desenvolva, gente, esses frutos, exerça eles na tua vida. Você precisa se exercitar. É como ir à academia. Se eu quiser, né, ter a carne magra, como os professores dizem, eliminar a gorda, eu tenho que malhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar braço hoje, amanhã eu tenho que trabalhar perna, e assim vai. Eu preciso também ter o domínio próprio, o controle na comida. Você sabia? Gula é um espírito, gente, é um espírito de gula, que começa, às vezes a pessoa desenvolve uma ansiedade e ela começa a comer desesperadamente sem ela perceber. Então é algo demoníaco. É muito triste, gente, é muito triste, né? Então a gente precisa orar contra isso também. Orar para que essas pessoas conheçam a palavra, para que elas tenham o domínio próprio, para que elas repreendam o espírito de gula, de ansiedade da vida delas, para que elas possam ter essa paz do espírito, essa mansidão, o domínio próprio, o controle das suas emoções. Nós só teremos quando nós desenvolvermos o fruto por completo. Então, se isso ainda não tem na tua vida, busque, exercite, diga: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso do teu fruto por completo na minha vida, me ajuda a desenvolver, me ajuda a praticar, me mostra o que eu tenho que fazer. E é como eu disse, gente, nós vamos nos deparar com situações para nos irar, para nos magoar, para que você não exerça o amor, a bondade, a mansidão. Vão se levantar situações para fazer você se irar, para que você brigue, para que você peque, mas você diga: não, eu sou manso, eu sou tranquilo, o Espírito de Deus habita em mim e isso não me pertence mais. É assim que você tem que fazer. Eu vou orar com você e eu te aconselho, segue lendo esse capítulo Gálatas 5. Leia ele, gente. E peça para o Espírito Santo: me mostre o que eu ainda tenho da carne na minha vida, porque eu quero extinguir ela. E eu quero o teu fruto por completo na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero exercer, eu quero praticar eles, que eles sejam visíveis na minha vida. Quando eu falei aqui naquele devocional da videira verdadeira, lembra? Pois é, gente. A videira está ligada aonde? Em Deus. E a videira, gente, a árvore, ela produz fruto. Fruto, né? O fruto, ele é aquele ali. A maçã vai ser a maçã, a bergamota vai ser a bergamota, ou a mexerica, né? Dependendo do lugar onde você mora. Por aí vai. Aquela fruta, ela vai ter vitaminas, ela vai ter as suas qualidades, seus benefícios. Assim é o fruto do Espírito. Ele é benéfico para a nossa vida, ele é completo. Assim como uma fruta tem vitamina C, tem fibra, tem isso, ele é o fruto completo. Você não precisa de complementos, comer várias frutas para ter tantas vitaminas. Ele é o fruto completo.
Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai. Que elas sejam guiadas pelo Teu Espírito, conduzidas por Ele, dirigidas pelo Senhor, Pai. E que elas desenvolvam esse fruto por completo nas suas vidas, Pai. E eu oro pelo nosso Rio Grande do Sul, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, por Israel. Que o Senhor, Pai, esteja sempre abençoando, guardando, provendo tudo, Pai, que o povo brasileiro precisa, que os gaúchos necessitam, que o povo lá fora precisa, Pai. Que o Senhor venha com a provisão para a vida de todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.